pessoal não os permitiria se ausentarem desta grande coletividade ecumênica que traria a paz e a união na terra do crescente fértil. Em 1872, George Smith, pesquisador do Museu Britânico, descobriu um tablete cuneiforme que trazia o seguinte relato acerca da edificação de um zigurat, que provavelmente poderia ser a torre erguida por Nimrod. A edificação dessa torre ofendeu todos os deuses. Numa noite, eles deitaram abaixo o que o homem havia construído e impediram o seu progresso. Eles, os construtores, foram espalhados e sua língua se tornou estranha. Novamente, a arqueologia deu a evidência do relato bíblico, desta vez da confusão das línguas ocorrida em Babel. Alguns minimalistas, é claro, tentaram invalidar o achado de Smith e sua interpretação. Contudo, especialistas como E.A. Spicer e S.N. Kramer, da Universidade da Pensilvânia, após estudarem profundamente os tabletes, concluíram que a narrativa da Torre de Babel tem uma demonstrável fonte na literatura cuneiforme. Um outro fragmento de tablete foi descoberto posteriormente, contendo 27 linhas. Quem o copiou e traduziu foi Oliver Gurney, assiriologista da Universidade de Oxford. O texto era parte de uma carta endereçada ao senhor de Arrata. O remetente desconhecido solicita ao rei que permita-lhe ser o seu vassalo, pois os tempos estavam muito difíceis. Ele então relembra ao monarca que houve uma era de ouro na Mesopotâmia em que havia harmonia dos idiomas da Suméria, e todo o universo em uníssono adorava a Enlil em uma só língua. Hoje, como já dissemos, vários zigurates parcialmente preservados foram localizados especialmente na região do Iraque. Muitos deles datam de mais de 2000 anos antes de Cristo e podem ter sido construídos nos dias de Nimrod. Difícil é saber se algum deles seria, porventura, o que restou da Torre de Babel. Mas, de qualquer forma, é interessante observar que, quando os olhamos de perto, seus tijolos são queimados e colados com betume, justamente como a Bíblia descreve o processo de construção da torre em Gênesis capítulo 11, verso 3. Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Eu tenho aqui em minha mão o fragmento de um tijolo retirado de um zigurat de Ur, datado de 4.000 anos. Veja que ele ainda tem resquícios do betume usado originalmente como argamassa, exatamente conforme o texto bíblico. Esses capítulos são os únicos documentos antigos que relatam a história das raças, línguas e divisões geográficas que hoje nós temos. Da mesma maneira que Gênesis, capítulo 1 a 3, é crucial na descrição das origens da humanidade, a importância histórica de Babel também não pode ser minimizada. Somente uma crença cega nos modernos historiadores céticos poderia deixar de reconhecer que, em Gênesis, nós temos a mais antiga e remota história da humanidade. O falecido Dr. William Foxwell Albright, que é ainda hoje reconhecido amplamente como uma das maiores autoridades em arqueologia do Oriente Médio, define assim esses capítulos. Eles se mantêm como únicos na literatura antiga e sem nenhum paralelo, mesmo entre os gregos, onde nós temos um tratamento tão minucioso de uma divisão dos povos numa estrutura genealógica. A tabela das nações permanece como um documento surpreendentemente preciso. Nimrod foi de fato um homem habilidoso e de fantástica capacidade administrativa. Se vivesse em nossos dias, talvez seria um dos maiores empresários do mundo ou, quem sabe, um grande estadista. Mas o seu maior erro foi confiar demais em sua capacidade, achando que teria condições de desafiar a soberania de Deus. Aliás, não é exatamente isto que muitos Nimrods modernos estão fazendo ainda hoje? Por que será que a inteligência de muitos não os capacita a aprender com os erros do passado e entender que a submissão a Deus é o princípio de toda sabedoria? Muitas torres de Babel continuam sendo erguidas e construídas pelo mundo afora. Mas todas virão abaixo, todas virarão palha, pois o Supremo Rei do Universo virá em breve estabelecer o seu trono de justiça
e inaugurar um reino onde todos voltarão a se comunicar num só idioma, a linguagem universal do amor a Deus. Está você preparado para a chegada desse grande momento? Pense nisto e descubra que não precisamos de torres para subir até Deus, pois o seu amor fez com que Ele descesse até nós. Esta é a mensagem da Bíblia para você.